eu mudei um pouco daquela ideia de trazer a história das pessoas e focar mais no conhecimento que pudesse ajudar em alguma dor que as pessoas estão sentindo. Seja dor emocional, seja uma dor física, seja alguma questão espiritual, seja alguma questão filosófica. Então eu pensei da gente focar mais no autoconhecimento mesmo, né, que é uma coisa importante. Eu já vou falar logo mais sobre essa nova ideia, né? E eu vim com isso até agora, né? Com esse foco, com essas questões, tá? E aí trouxe essa reflexão de não inverter esses valores, que para mim isso é muito importante. A gente sabe que o investimento num canal de podcast ele é muito alto, né? O próprio Lutz fala isso, né? Que por isso que muitos canais não vão para frente, porque é muito caro não só montar, mas é muito caro você manter a estrutura. Então a gente precisa do recurso. É inegável falar que a gente não quer monetizar o canal, que não quer ter patrocinador, que quer tornar aquilo sustentável, porque tem nosso tempo também envolvido, tem tempo de profissionais. Mas o que a gente tem que tomar bastante cuidado é não inverter os valores. Procurar like a qualquer custo. Gerar armadilhas para poder ter visualização. Mentir, né, para poder gerar lá o clickbait, fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado. E você vê que eu estava praticamente caindo nessa armadilha aí, viu? Quando esse vídeo viralizou, que eu comecei a ficar muito preocupado lá com a visualização, com o like, com o comentário, né? E a cabeça ela dá uma mudada. Bom, refletindo sobre essa nova direção, o que eu cheguei à conclusão? Que a abordagem do canal ela vai ser trabalhar num aspecto bem amplo, onde nós vamos abordar de um lado a ciência e do outro lado a não ciência, no sentido que já foi comprovado, mas que existe aí na Terra há muitos anos e que existem pessoas sérias fazendo um bom trabalho. Então minha ideia é quebrar um pouco esse preconceito, inclusive meu, de não trazer só coisas que eu me sinta confortável, mas trazer coisas que eu não conheço para poder entender, para poder trazer para o âmbito da vida prática, para a vida diária, como eu falei, coisas da ciência e da não ciência. Então engloba aí a medicina, engloba também artes, a filosofia, tá? O pensamento chinês, que eu quero trazer pessoas aqui para falar um pouco sobre esse pensamento, sobre essa sabedoria milenar e como que a gente pode juntar essa sabedoria milenar com o que nós já temos de sabedoria, de conhecimento do Ocidente, esses dois mundos. Enfim, ampliar esse leque de possibilidades e ver o que o algoritmo do YouTube, o que o nosso público vai se interessar mais, e aí direcionar em torno de 50%, 70% para essa linha. Mas eu vou ter uma linha ali que eu quero chamar alguém para falar de algo que eu quero, que eu sei que talvez não vai dar muita visualização, mas eu vou ficar muito feliz em fazer. Não que eu não esteja feliz fazendo as outras coisas, mas vai ter coisa que eu sei que não vai ter tanta visualização, mas eu quero trazer uma conversa boa, porque eu sei que vai extrair dali muito conhecimento e muita coisa legal para a vida, né? Então, essa foi um novo insight que eu tive com relação a esse novo momento, a essa nova jornada, né, dessas crises que eu passei agora, de questionamento, de me questionar como entrevistador. Então eu tenho que continuar estudando, eu tenho que ver bons entrevistadores para poder me espelhar e desenvolver o meu estilo de investigar, mas eu não quero transformar isso aqui no interrogatório. Isso aqui tem que ser uma conversa, mas uma conversa que traga conteúdo, porque não adianta ficar só na conversa de bar, né, para ficar falando de amenidades e coisas que a pessoa assistiu, passou seu tempo, mas o que agregou na sua vida? O que agregou na minha? Se tem uma coisa que eu não tenho para perder é tempo. E acredito que as pessoas não têm tempo para perder também. Que todo mundo reclamando de tempo. Eu não faço academia porque não tem tempo. Eu não estudo porque não tem tempo. Eu não faço isso porque não tem tempo. E aí a gente ainda vai colocar conteúdo que não vai agregar um valor real na vida, né? Então, como é que a gente lida com isso? Eu acho extremamente importante que a gente faça boas escolhas.
E eu vou fazer as minhas escolhas. Para cada pessoa que sentar aqui na minha frente, que eu saia diferente, que eu saia transformado, que eu use alguma coisa do que ela falou para mim na minha vida. Aí a pessoa pode falar assim, pô, mas por que você quer chamar pessoas de autoconhecimento sendo que já tem muitos podcasts de autoconhecimento por aí? E tem mesmo. E tem bons entrevistadores, bons podcasts. O ponto é o seguinte, eu tenho as minhas próprias curiosidades, as minhas próprias angústias, eu vou desenvolvendo a minha própria maneira de perguntar e pode ser que aquele entrevistador traga um olhar diferente. E é a mesma analogia que eu faço com o livro. Eu já li livro quando eu tinha 25 anos, que eu fui ler depois, 10 ou 15 anos depois, esse livro era outro livro. Então pode ser que você escutou aquele mesma pessoa falando do mesmo assunto num determinado momento da vida, em um lugar, e você escute esse mesmo assunto, a mesma pessoa, em outro. E aquilo ali entra dentro de você por algum motivo. Então, nada é igual. É sempre diferente. Por isso é importante a gente estar sempre refinando as nossas lentes, o nosso olhar. E não olhar só daqui e nem daqui, mas sobretudo daqui, do nosso coração. Então, essas reflexões para mim foram muito importantes. Eu sei quanto que eu tenho que estudar, que eu tenho que aprender, que eu tenho que me desenvolver como entrevistador, mas eu vou ter que ter uma linha que está de acordo com os meus valores aqui nesse podcast para poder seguir. Como eu falei para vocês, se não estiver alinhado com os meus propósitos, eu não vou fazer só pelo like, só pelo dinheiro, mas eu tenho que tornar isso também sustentável. E é difícil esse equilíbrio, né? E eu vejo que hoje em dia, com essas incertezas do mundo, com as dúvidas, com as crises que a gente está tendo, né? As pessoas estão buscando cada vez mais fazer algo que gosta, fazer algo que tem a ver com o coração delas, né? Com o chamado do coração, com a vocação, né? E se pode ganhar dinheiro com isso, puta, muito bom. Então espero trazer pessoas também que possam ajudar nessa jornada, né? Nessa jornada de autodescoberta, nessas dificuldades, né? Então, para mim, vale muito, né, compartilhar com vocês essas questões. Com relação a valores, eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Isso é uma coisa muito legal, que vale a pena a gente compartilhar aqui juntos. Antes de iniciar o podcast, lá há 2 anos e meio atrás, esse projeto, eu já desenhei os valores, eu falei do que eu queria e o que eu não queria. E algumas coisas para mim é muito importante, né? Uma delas estava muito claro, essa de não gerar pegadinhas para gerar like, colocar as pessoas em constrangimento, isso não. E também com relação a patrocínio. Eu não quero nesse canal patrocínio que envolva vício, jogo e que coloque as pessoas na sombra. Tô fora. Eu não quero nenhum patrocínio que envolva bebida alcoólica, jogo, vício, qualquer coisa nesse sentido. Tanto que aqui, quando o canal começou a monetizar, eu já fui nas configurações e já bloqueei esses temas. E como esse canal está aberto também a patrocinadores que vão fazer um patrocínio direto, eu vou buscar sempre coisas que tenham a ver com os meus valores, de autoconhecimento, de cuidado físico, de cuidado emocional, de coisas que eu uso que eu posso indicar para alguém. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo, qualquer um vídeo aqui desse canal, e por acaso aparecer algum anúncio suspeito, eu peço a vocês que me avisem, que entrem em contato comigo, que mandem mensagem, que eu vou verificar o que aconteceu. Porque não é para passar esse tipo de conteúdo. Eu quero crescer, sim. Eu quero passar um conhecimento, ter essa possibilidade de dividir com vocês, mas de acordo com os meus valores, tá? Então, isso para mim é fundamental. Eu não vou dormir bem, tá? Se isso acontecer. Então, para mim, assim, é uma coisa que é caro, essa questão dos meus valores e faz muita diferença para mim. Eu não quero crescer a qualquer custo, não quero ganhar dinheiro a qualquer custo. Para mim, é fundamental. A gente sabe que tem pessoas que fazem isso e faz quem quer fazer. Esse é o problema delas. Eu tenho que olhar para mim. Tenho que olhar para o meu trabalho, para aquilo que eu faço, para a energia que eu coloco naquilo que eu faço. Eu acredito muito nisso. E eu não quero agir de maneira diferente daquilo que eu acredito, tá? Então, conto com vocês nesse sentido. E que vocês possam deixar aqui também nos comentários assuntos
temas, pessoas que vocês gostariam que pudesse vir nesse canal, para a gente poder estar entrevistando e trazendo à luz do conhecimento, esses temas, essas questões para nossas vidas, que a gente possa navegar nesse mundo incerto, de dificuldade. Eu falei aqui sobre vários sinais, né? A casa apareceu, os amigos me apoiaram, né? Os medos apareceram, que são os obstáculos. Eu parei para refletir e descobri algumas coisas internas, por que eu estava com medo, E aí eu tive que repensar todos os valores, não os valores, mas a direção para onde o podcast estava indo. Isso para mim foi muito importante, esse direcionamento. E foi muito rico essa crise. Então a crise ela é muito importante, mas a gente tem que saber como olhar para dentro dela, para dentro de nós, para que nós possamos crescer, evoluir e dar um passo mais seguro para frente, né? Tem até um ditado que a gente não tropeça numa montanha, mas a gente tropeça sempre em pequenas pedras. Então são sempre os detalhes que a gente tem que olhar quando a gente empaca em algum momento, que a gente possa olhar nisso com cuidado, com zelo, com atenção, com amor, para a gente poder crescer um pouquinho e evoluir e dar um passo com segurança, né? Então eu peço que vocês coloquem aqui os comentários, deixem aqui o projeto de vida que vocês estão fazendo, como é que tá, se vocês quiserem dividir, quiser falar, se isso ajudou. A minha ideia é fazer mais episódios onde eu vou refletir sobre a vida, refletir sobre esse universo, como navegar nesse mundo aí de muita incerteza, de muita coisa dúbia, né? Com as incertezas do mundo e as nossas incertezas, né? Eu acho que são coisas bem complexas, mas a gente vai trazer pelo menos pontos para a gente poder refletir. Falar que eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer, não dá, né? Mas eu posso falar o que eu estou fazendo e o que está dando certo, o que está dando errado, e vocês podem ter isso como referência, né? E confrontar isso com outros saberes e pensar por vocês mesmos. Putz, isso vale a pena, não vale, vou fazer, não vou. Tá bom, isso aqui eu peguei que foi bom, isso aqui não foi ruim, então descarta. O próprio Bruce Lee falava, né? Eu uso o que é útil e descarto o que é inútil. Então, né? Só que às vezes aquilo que é inútil pode ser inútil hoje, mas amanhã pode ser útil. Então aprenda algo, mesmo com algo que a gente muitas vezes acha que é inútil, né? Talvez não seja inútil. Então coloque nos comentários aqui, né? Que acaba enriquecendo mais, para a gente poder estar crescendo juntos. Então agradeço muito vocês pelo apoio, né? Pela audiência, pelo compartilhamento, pelos likes. Eles são muito importantes, mas não é a métrica única, né? Para mim a métrica são os comentários que as pessoas colocam lá. Puxa, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Eu vou ler todos esses comentários, leio todos. Às vezes eu não consigo responder tudo, porque são muitas coisas, mas eu vou ler cada comentário que vocês fizerem e para poder aprender, para poder me desenvolver e a gente gerar aqui juntos um grande cérebro de conhecimento, né? Para a gente poder evoluir, tá bom? Então é isso. Ficamos aqui até uma próxima. Iremos iniciar aqui agora as entrevistas na sequência. Já teremos pessoas aqui que vão ser entrevistadas para poder a gente já trabalhar. Minha meta aqui, idealmente, seria trabalhar um vídeo por semana. Pode ser que não dê, mas o objetivo é sempre um por semana, ou no máximo 10 dias, tá entrando um episódio. E conto com vocês, tá? Para que a gente possa crescer essa comunidade de maneira saudável. Como eu falei, o like é importante, os comentários são importantes, mas não é só isso, tá? É consequência. E nos vemos no próximo episódio e com certeza no futuro faremos outros episódios de reflexão sobre como navegamos nesse mundo incerto, tá bom? Obrigado, tchau e até uma próxima.